toda entidade tem uma história. E existem hoje na Umbanda muitos nomes simbólicos que são, exemplo, Caboclo Pena Branca, Caboclo Pena Roxa, Caboclo do Vento, Caboclo Flecha Certeira, Caboclo Tupinambá, Caboclo Tupi, Cabocla Jurema, Cabocla Iara, Cabocla Jaciara. Existem muitos nomes que são simbólicos. E esses nomes simbólicos simbolizam uma hierarquia espiritual. O nome simbólico, a gente consegue, antes de tentar entender a história, a gente consegue entender, através dos nomes simbólicos, a linha de atuação e a falange de atuação. Vou dar um exemplo. Caboclo Pena Branca. Pena é de Oxóssi. Oxóssi, caçador, animal de caça. Branca, cor de Oxalá. Então seria um caboclo, é um espírito com o nome simbólico Pena Branca, que vem na linha de Oxóssi e tem a irradiação de Oxalá. Caboclo, deixa eu ver aqui, Caboclos Sete Pedreiras, por exemplo. Quando tem o nome 7, ele atua nas 7 vibrações de Deus. Mas nós estamos falando de pedreiras. Se nós estamos falando de pedreiras, nós estamos falando do ponto de força de Xangô. Então, é um caboclo que trabalha na irradiação de Xangô. Os nomes simbólicos servem para nós entendermos melhor quem é a entidade, quem é o guia. Alguns nomes simbólicos, por exemplo, Carijó, Caratupi, Tupinambá, Araribóia, são nomes indígenas. E esses nomes indígenas também têm um significado dentro do dicionário Tupi-Guarani e dentro da tradição Tupi-Guarani. Quando existe esse significado, nós conseguimos entender a irradiação também. Por exemplo, Caboclo Itaçu. Ita é pedra, Su é grande, pedra grande. É a mesma coisa que eu chamasse o caboclo de Pedra Grande. Mas não, ele deu o nome de Itaçu. Itaçu. Caboclo Pedra Grande. Ou seja, caboclo, pedra, elemento de Xangô, grande significa a pedreira. Caboclo Itaguaraçu, pedra do Rio Grande. Então ele pode ser um caboclo de Xangô, porque é pedra, Rio Grande de Iemanjá. Mas todos esses nomes simbólicos que cabem a uma interpretação, e através dessa interpretação nós vamos entender as linhas de atuação, nem sempre se refere à história do caboclo, a história daquele espírito, a história da vivência daquele espírito na Terra, porque ele atingiu aquele grau com um nome simbólico. E existe toda uma hierarquia. Quando um espírito ele é, digamos, chamado para trabalhar na espiritualidade com o nome Pena Branca, com o nome Sete Pedreiras, com o nome Tupinambá, com o nome Itaguaraçu, Itaçu, existe um que é o primordial, digamos assim, né? É o ápice da pirâmide aqui, tá? O ápice da pirâmide. E abaixo dele, nós vamos ter vários caboclos penas brancas, vários caboclos Itaguaraçu, Itaçu, Tupinambá, Flecha Certeira, vários. E por que nós vamos ter vários? Porque ele foi absorvido dentro, quando ele viveu na Terra, ele teve uma vivência condizente com a espiritualidade, condizente para ter um grau espiritual. E este grau espiritual fez com que ele fosse absorvido pelo mistério chamado Pena Branca, pela entidade maior chamada Pena Branca, e assim por diante com todos os outros caboclos. E este nome simbólico que ele adquiriu é porque ele abdicou da sua individualidade em prol do coletivo.
A mesma coisa, nós vamos falar na esquerda, Exu Sete Caveiras, Exu Capa Preta, Exu Veludo, Exu Tranca-Ruas. Existem diversos Exus com esses nomes simbólicos, mas eles abdicaram do seu nome em prol do coletivo. Dentro do nosso livro Guardião Exu Sete Caveiras, ele relata muito bem no momento que ele foi absorvido pelo grau Caveira, pelo grau Exu. E até aparece a inicialização dele como Exu aqui nesse livro. Então vale a pena essa leitura também para entendimento. Zé Pilintra, quantos Zé Pilintras nós temos que se manifestam em seus meninos, em suas meninas? E, nossa, e é uma maravilha você ver essa entidade trabalhando. Quando nós falamos de Zé Pilintra, nós estamos falando do nome simbólico. O Zé Pilintra, que é o primordial, ele absorveu aquela pessoa, aquele espírito que trabalhou similar ao grau que ele tem, ele absorveu e falou, agora você vai trabalhar também como Zé Pilintra. E aí você vai perguntar o nome do Zé Pilintra, ele vai falar Zé Pilintra, porque é o meu nome. Não, eu queria saber o seu nome de batismo, seu nome. Se ele quiser revelar, ele até revela. Se não, não. A mesma coisa, seu Flecha Certeira. Meu pai queria saber o seu nome de batismo, me chama de Flecha Certeira. Não, mas o seu nome quando o senhor viveu aqui, quando o senhor era criança, me chama de Flecha Certeira. Que é o nome que ele assumiu para poder trabalhar na Umbanda. O nome já nos dá algumas dicas de sua vivência. Porque se ele foi absorvido por um grau espiritual, por aquele grau, por aquele nome, nós sabemos que ele trabalhou dentro daqueles... O grau espiritual que cada entidade tem, você pode relacionar isso à evolução espiritual. E quando um guia atinge essa evolução espiritual, ele pode ou não querer contar a história dele. E ele pode também ocultar ou não muitos fatos de sua vivência na Terra. No livro do seu Flecha Certeira, ele fala logo no começo do livro, o que deve ser mantido na lei do silêncio, eu manterei na lei do silêncio. Eu sei que a maioria das pessoas querem se conectar, querem buscar informações das entidades que trabalham com vocês, que trabalham conosco. Eu sei disso. Eu não acho isso errado, eu acho isso salutar, na realidade. Porque você está interessado em entender e conhecer melhor a entidade que trabalha com você. No entanto, você não deve forçar a barra. Eu quero a sua história. Ou começar a criar uma história da sua entidade. Pelo nome simbólico, nós já conseguimos entender aonde ele trabalha e os atributos que ele teve aqui na Terra, alguns fatores, algumas características que ele teve na Terra.